Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Deus Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, nós vivemos dias difíceis na obra do Senhor Jesus. Dias de escasso conhecimento, dias de palavras vazias, eivadas por desejos de agradar ao ouvinte, agradar ao homem e disfarçar a baixa capacidade em desenvolver o trabalho. Tem-se pregadores como aqueles discípulos que estavam no caminho para Emaús e tiveram um encontro com o ressurreto Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E Jesus precisou guiá-los para discernirem o que dele falavam a lei e os profetas. Os judeus sempre estudaram as Escrituras, buscando encontrar nelas um Salvador que agradasse aos seus anseios, os seus desejos de um rei poderoso, que ao chegar convocasse um exército e destruísse os romanos. Por isso, não receberam e compreenderam a Jesus Cristo. E os pregadores, dos quais estamos hoje falando, que falamos a cristãos sobre a obra de Deus, estão perdidos, não estão encontrando Jesus Cristo na palavra. E em Lucas 24, versículo 25 a 27, que é a base para essa palavra revelada pelo Senhor, em Lucas 24, 25 e 27, diz assim: Então, disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando então Jesus por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, Jesus encontrou aqueles 2 discípulos a caminho, eles ali tristes e conversando sobre o que tinha acontecido ali em Jerusalém, e Jesus chegou até eles. Eles não reconheceram a Jesus num primeiro momento, e então Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Na atualidade, os nécios e tardos de coração abrem as Escrituras na lei e profetas e não conseguem sair da lei dos profetas. Eles não conseguem identificar Jesus Cristo na lei e nos profetas como esses discípulos que estavam a caminho. Eles pregam a lei e os profetas como se não existisse o novo pacto. Como se a raiz que está na lei e nos profetas não tivesse gerado uma videira, uma árvore a videira verdadeira, a que nos dá os frutos. Então eles ficam perdidos na lei e nos profetas. Então eles deixam a noiva do Cordeiro faminta. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, está faminta. É uma igreja que dorme. É uma igreja sem vida. Porque uma palavra, quando ela não nos traz a salvação em Jesus Cristo, é uma palavra morta. Há fome no mundo, como já revelado lá pelo profeta Amós. Em Amós 8:11, o profeta vai dizer pelo Espírito de Deus, a profecia, eis que vem os dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vejam, dias em que enviarei fome sobre a terra, e nós sabemos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento diário, mas nós não estamos recebendo esse alimento. Não fome de pão, diz a palavra, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós sabemos também que Jesus é a fonte das águas vivas, onde nós devemos matar nossa sede pela palavra. E não estamos tendo esse alimento. O diabo, através de falsos ensinamentos, da falta de conhecimento dos pregadores e principalmente da falta de unção, da comunhão com Jesus, nosso Deus, está tirando a graça de Jesus dos púlpitos. O fundamento de seu sacrifício dos púlpitos, levando a noiva de volta à lei e prendendo-a na lei, porque não conseguem identificar a Jesus na lei. Por isso não citam Jesus nas pregações. A palavra do Senhor, ela alerta para a autoridade necessária sobre a palavra pregada. Uma palavra que não tem Jesus é uma palavra sem autoridade. E a própria palavra alerta para a autoridade necessária sobre a palavra pregada. Como é escrito em Mateus 7, versículo 28 e 29. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, a multidão se maravilhava com as palavras. Eles viam também os sinais de Jesus, as curas de Jesus, as maravilhas de Jesus, mas eles se maravilhavam com a autoridade que saía da boca de Jesus. Essa mesma autoridade, Jesus, nosso Deus, a deu a seus discípulos, como escrito em Mateus 10, no versículo 1. Então, em Mateus 10, versículo 1, diz ali, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Então, é autoridade para levar a palavra, autoridade para desfazer as obras do diabo, autoridade para curar toda espécie de doença. Conhecendo essas palavras do Senhor nosso Deus, notamos que o frio que se observa em nossos púlpitos hoje em dia, a falta de autoridade necessária na palavra pregada, vem de um afastamento entre o pregador e o que concede essa autoridade, esse poder que é Jesus Cristo, Deus e Criador. A noiva, a igreja, vive dias frios, porque não ouve a voz do noivo. Como a igreja estará quente? Como a igreja não vai necessitar de um avivamento se ela não tem mais a voz do noivo? Não ouve aquela voz com autoridade, voz de quem a acolheu em seus braços e a protege do mundo. Voz de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que após a ressurreição de seu corpo, voltou aos discípulos e disse, em Mateus 28, 18 a 20, Jesus vai dizer a seus discípulos assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três são um. Jesus Cristo, nosso Deus, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, está pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor tem que estar com o pregador. O Senhor manda pregar assim, então ele garante que estará com o pregador até a consumação dos séculos. Note essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo Jesus um com o Pai, logo, tudo o que fizeres em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fará em nome de Jesus. E é somente nele que está a autoridade. É ele que concede autoridade e está junto de quem prega em seu nome. Está junto de quem prega em seu nome. Então, tudo o que fizeres em nome de Jesus será em nome de Deus. Nós sabemos que tudo o que fazemos em nome de Jesus é em nome de Deus. Mas sabemos também que não basta dizer em nome de Deus. É necessário dizer em nome de Jesus. Jesus é a identidade celestial usada na terra pelo cristão. Jesus é a autoridade. Tudo precisa de uma autoridade. E Jesus é a autoridade cristã. Jesus é o que diferencia você, meu irmão, você, minha irmã, de um ímpio. Jesus é o nome que diferencia você de um ímpio, é a identidade do cristão, porque um não cristão não consegue aceitar que Jesus veio na carne e morreu na cruz por ele. Veja, tem muitos que dizem que há muitos caminhos para chegar a Deus, mas Jesus diz que ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas os idólatras dizem que há muitos caminhos, porque eles querem também adorar Maria, José, Pedro e João. E os espíritas dizem que é aquela eterno vai e volta, e que tem contato com outro ser em outro plano. Mas a única autoridade, mas eles não falam de Jesus, eles falam de outros nomes, eles falam de entidades. Os umbandistas, eles chamam os Exus deles, as entidades que eles defendem, de Deus. Então não adianta dizer em nome de Deus. Você experimenta expulsar Satanás dizendo sai em nome de Deus, para ver se Satanás vai sair ou vai rir da tua cara. Ele vai dizer, eu conheço Deus, mas tu quem é? Agora diga a Satanás, se você estiver em santificação com Deus, se você estiver vivendo de acordo com a palavra, diga ao espírito imundo, saia em nome de Jesus, é na hora que ele cai por terra. Porque só Jesus tem autoridade. E é Jesus que deu essa autoridade. E essa autoridade foi tirada do púlpito. Porém, o que você tem, o que você vê e o que se escuta hoje não é a palavra com autoridade dado aos discípulos. Não é o nome de Jesus que é pregado. E toda autoridade foi submetida à condição de pregar, e ensinar, e curar e expulsar em seu nome. Então você prega, você ensina, você cura e expulsa em seu nome, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, Jesus Cristo, como está escrito. Veja em Mateus 18, 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Em meu nome. Em nome de Jesus Cristo. Não nos adianta fazer culto e só falar de Abraão.
deve ser em nome de Jesus Cristo. Porquanto, Marcos 9, versículo 41, Marcos 9, versículo 41 diz assim: porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Veja que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não diz qualquer que der um copo de água em nome do Deus de Isaac ou de Jacó, não perderá sua recompensa. Ele diz, em meu nome, porque sois de Cristo. Então, esse nome, você pode estar pregando a história de Jacó, mas se você não conseguir enxergar nos versículos que trazem para Jesus Cristo, na história de Jacó, tem os versículos que trazem diretamente a Cristo. Se você não trouxer a tua palavra diretamente a Cristo, você não está pregando a palavra conforme Jesus ensinou. E o diabo está rindo da tua cara e está folgando dentro da igreja, porque ali não tem o nome que ele teme. Em João 14, 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, tudo que pedirdes em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, porque o Pai só vai ser glorificado no nome do Filho. O Pai não vai ser glorificado no nome de Elias, ou de Neemias, ou de qualquer outro. Em João 14, 26, diz, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Esse é o versículo perfeito para quem está há anos na igreja buscando o batismo com o Espírito Santo. O Senhor vai enviar. O Pai vai enviar para você. E Ele vai ensinar todas as coisas. Você vai lembrar de tudo quanto o Senhor vos tem dito. Então você só vai receber o Espírito Santo, o revestimento de poder para servir ao Senhor, você só vai receber se você estiver ouvindo falar de Jesus. Porque o Espírito Santo vem enviado pelo Pai para testemunhar de Jesus. Em Marcos 16, no versículo 17 e 18, diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem. Acompanharão os que crerem. Em meu nome. Em meu nome. Jesus, Deus Todo-Poderoso. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e esses serão curados. Aí estão os sinais que devem acompanhar os que crerem. Mas a noiva está vazia, está fria, está sem os sinais, porque não está se pregando mais a Jesus Cristo. Não é em nome de Jesus Cristo. Tentam o batismo no Espírito Santo na igreja, até mesmo fazem isso depois de ter pregado o culto todo, sem falar o nome de Jesus Cristo. E se falaram uma ou duas vezes, foi aleatoriamente, não inseridos no contexto da palavra. E depois, ainda tentam dizer, enganos os nécios, que houve batismo com o Espírito Santo, quando não houve. Porque não houve o testemunho de Jesus Cristo, da palavra da salvação, da santificação, da unção do poder, lá de Atos 2, que Jesus enviou poder. Então, não há sinais. A noiva tem fome, a noiva está desejosa de avivamento.
A noiva está fria, porque Jesus foi tirado do púlpito. Em vez dessas palavras de Marcos 16, em vez dessas palavras, o que se tem é homens e mulheres que desejam servir a Deus. Eles até desejam servir a Deus. Pensam estar servindo a Deus Jesus Cristo, mas não com entendimento. Pensam em servir, mas estão sem entendimento. Mas não com a autoridade do Santo Deus Jesus Cristo. Por isso vive-se dias de grande fome e sentimento de abandono. A noiva, a igreja, está vivendo dias difíceis e se acostumou a isso. A noiva está fria e se acostumou a isso. Isso é o pior. A noiva se acostumou a não ver o poder de Deus. A noiva se acostumou. A noiva está inclinada à carne. Como está escrito em Romanos 8, versículo 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne preferem ouvir falar histórias de homens. E preferem ouvir falar em fábulas. Os que são segundo a carne querem ouvir que a muralha vai cair, que o gigante vai cair, mas não querem ouvir Jesus dizendo que é necessário a santificação para que a muralha caia. É necessário deixar os pecados, é necessário poder se enxergar na palavra e se sentir salvo. A noiva escuta palavras vazias, não conhece o poder e autoridade. Não conhece a palavra que diz, em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Confere em 1 Coríntios 4, versículo 19 e 20. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor Jesus permitir. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, as palavras do que andam sem conhecimento, a palavra dos que dizem ser obreiros de Cristo e estão fraudulando a obra de Deus, pregando fábulas, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eles até chegam a dizer, eu não sei pregar. Eu sei contar histórias. É o que dizem. Hoje, nas igrejas do Brasil e do mundo, o que é chamado de culto ao Senhor foi transformado em culto às palavras agradáveis. Culto ao que gosto de ouvir. Culto ao pregador. Culto aos heróis bíblicos. Culto ao homem. E isso, minha irmã, meu irmão, vai cumprir totalmente as escrituras que lemos lá no princípio em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, o Senhor Jesus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede d'água, mas de ouvir as palavras do Senhor Jesus. Pois a fome, essa que foi profetizada por Amós e cumprida sobre Israel quando viveu o período intertestamentário, em que o mundo passou cerca de 400 anos de um aparente silêncio de Deus, no qual houve um vazio de profetas, de Malaquias a João Batista não houve nenhum profeta, está agora, novamente,
assolando a igreja como se vivêssemos em um período intertestamentário. A noiva está com fome, a noiva sente fome, a noiva está enfraquecida, a noiva está abandonada. Estão tirando, através do engano das fábulas, Jesus Cristo, o Salvador, dos púlpitos, das pregações. Porém, isso não ficou em Amós. Isso cumpre a palavra de Deus que foi entregue ao apóstolo Paulo e escrita a Timóteo. Veja ali, na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 a 5, que Paulo vai dizer assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, ó Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, Timóteo, mas se voltarão às fábulas. Voltarão às fábulas, Timóteo. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições em defesa de nosso Cristo, do nosso Deus. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, a Timóteo. Eu não sei pregar. Eu sei contar histórias. Ah, não é preciso estudar. Deus capacita. Misericórdia, Senhor. Essa palavra, dita pelo Espírito da carne, que contraria tudo o que se aprende na palavra de Deus, deve ser retirada imediatamente dos púlpitos e recolocar a palavra com a autoridade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo enviará homens e mulheres que saibam pregar, que tenham a unção do santo, que entendam o poder e autoridade contido na identidade celestial de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Autoridade celestial, autoridade na identidade celestial de Cristo. Homens e mulheres de Deus que busquem a capacitação necessária para representar a Jesus Cristo na terra. Não é como dizem que não precisa capacitação. Quem fala isso não entende da palavra, não conhece a palavra. Que busquem, homens e mulheres que busquem o entendimento do que é a capacitação. O que é a capacitação que vem do Senhor? Como é que o Senhor capacita? É assim, é sem estudo, sem nada. Basta, o céu vai se abrir e a Bíblia vai cair. O Deus vai abrir o cérebro, vai abrir sua cabeça e vai colocar a palavra dele lá. E fora a palavra vai colocar também livros de filosofia, história, geografia, livros de apoio, vai colocar estudos bíblicos, vai colocar tudo ali dentro e na hora lá no púlpito vai tirando. É isso. Deus vai te capacitar dessa forma, irmão. Deus vai te capacitar dessa forma, irmã. Vocês precisam buscar o que é o entendimento, o que é a capacitação que vem do Senhor. Eu vou dar uns exemplos aqui para você agora que diz que não precisa capacitar. Deus capacitou Moisés durante 40 anos no deserto. Mas primeiro, antes disso, Deus capacitou Moisés no próprio Egito. E Moisés era um homem poderoso em palavras e atos no Egito. Moisés era um homem, um general do Egito.
Um homem capacitado. Então, 40 mais 40, 80 anos para, na sarça ardente, Deus dizer a Moisés que enviaria para libertar o seu povo. E Moisés perguntou ao Senhor, mas Senhor, quem sou eu para ir? Quem sou eu para ir? Ele não se sentiu capacitado, mesmo tendo sendo preparado 80 anos pelo Senhor. Quem sou eu para ir? Então, e quem eu vou dizer que tu és, Senhor? Quem eu vou dizer? O Senhor só disse para ele, eu sou. Diga a eles que o eu sou enviou até eles. Então, aqui na frente, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, se identificou como eu sou a eles, a todos. E ainda disse mais, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aquele que não tinha nem identidade, não tinha identidade, simplesmente era o eu sou para Moisés, aqui para nós é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus tem carteira de identidade celestial e ele não pode ficar fora do púlpito. E Deus capacitou Abraão durante 25 anos. Capacitou Moisés durante 80, Abraão 25, chamou Abraão com 75 e fez uma promessa a ele. E essa promessa se cumpriu quando Abraão estava com 100 anos. 25 anos até vir o filho da promessa. Capacitou José, que foi vendido pelos seus irmãos, capacitou durante 14 anos até assumir o posto de governador. Capacitou Davi, desde a unção de Samuel, no adolescente Davi, capacitou Davi durante 13 anos até assumir como rei de Israel. Capacitou os apóstolos durante 3 anos e meio. Jesus Cristo, a palavra que antes estava com Deus e era Deus, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós, ele pegou 12 homens e passou 3 anos e meio com eles ensinando. Tem alguém que possa dizer que fez uma faculdade melhor que essa? Capacitou Paulo, depois dos apóstolos, durante 13 anos para sua primeira viagem missionária. Sem contar depois do cânone das Escrituras já escrita, ele capacitou Hans, capacitou Savonarola, capacitou Wycliffe, capacitou Tyndale, capacitou Lutero, só para citar alguns que foram responsáveis por isso que nós temos, o nosso direito de estar estudando agora, o direito de você ter a palavra e toda a biblioteca que você precisar, foi obra desses homens que deram suas vidas para que nós tivéssemos esse direito. Hans, Savonarola, Wycliffe, Tyndale, Lutero, que foram usados na Reforma, todos eles, estude a história desses homens, todos eles formados, altamente formados, teólogos e filósofos, conhecedores de várias ciências. Há vários conhecimentos entre eles, mas o principal que todos teólogos. Porém, a luta desses homens está se perdendo no rumo em que a nova igreja tomou. Nós estamos necessitando agora de uma reforma dentro da reforma, porque lutaram no passado para nós estarmos na graça de Cristo e agora nós apostatamos de Cristo, queremos voltar para a lei e para a graça para agradar os ouvidos com fábulas. Então estamos precisando reformar a reforma. Os que pregam que não há necessidade de estudar são os que contam histórias no púlpito para preencher sua falta de conhecimento. Pregam como se estivessem contando uma historinha qualquer, como se fosse a historinha da vida deles. Comparam tudo com o dia de hoje. Não conhecem a salvação.
Não tem conhecimento necessário e a unção do santo. Conta uma historinha qualquer para buscar o irmão ou a irmã que está com um problema no trabalho, ou de dinheiro, ou de qualquer problema desse mundo. Mas se você já ressuscitou em Cristo, você tem que pensar nas coisas que são de cima, meu irmão. Nas coisas que são de cima, minha irmã. Você está tendo, se você ressuscitou em Cristo, você tem desejo de se encontrar com Cristo. Você não tem mais desejo pelas coisas do mundo. Se você não mora numa casa própria, você sabe que a casa não vai com você para o reino dos céus. Se você não tem um carro próprio, você sabe que o carro não vai com você para o reino dos céus. Se você está desempregado, você sabe que Deus vai prover nas suas necessidades. Porque se você já ressuscitou em Cristo, você anda como Cristo ensinou. Você busca primeiro o reino de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e a sua justiça, e o resto você será acrescentado. É assim que se vive a vida cristã. Buscai primeiramente o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo e a sua justiça, e tudo isso que você vai buscar na igreja, que você está perdendo seu tempo buscando na igreja, você está perdendo seu tempo por quê? Porque você deve se santificar, e tudo você será acrescentado. Após você mergulhar na graça, tudo vos será acrescentado e não há outro caminho. Todo o resto é engano para lhe tirar o pouco de dinheiro nessas igrejas mundanas por aí. A igreja que faz voto para tudo. Faz voto para tudo. É como a Igreja Católica vendendo o perdão nas indulgências, que esse ano eles estão no ano do jubileu, que passando por baixo de uma certa porta lá e colaborando, vai ter não sei quantos anos lá de perdão. É perdão adiantado, pode fazer o que quiser. E a igreja, que devia estar longe disso, está se tornando igual. Está vendendo perdão, está vendendo bênção e está agradando aos ouvidos de todos. Por quê? Porque não consegue pregar a Jesus Cristo e a salvação. Porque para pregar a Jesus Cristo, a palavra viva, obrigatoriamente, você tem que se comparar à palavra que está sendo pregada. O espelho vai estar em sua frente e você vai enxergar os seus pecados, que você mesmo tem vergonha e quer esconder, mas de Jesus Cristo você não esconde. Jesus conhece o teu profundo e o escondido. Jesus conhece o teu íntimo. Jesus conhece o que você não conhece de ti mesmo. Jesus conhece o que será daqui a 1 ano, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 100 anos se você viver. Então, não tem como enganar o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. Deus sempre, e você que prega, que não precisa estudar, Deus sempre exigiu preparação para a sua obra. Sempre enviou os mais preparados. Faça um teste. Veja no teu ministério. Quem é o presidente do teu ministério? Ele é formado ou não é formado? Ele estudou ou não estudou? Quem é o teu pastor local? Estudou ou não estudou? É um homem preparado ou não é preparado? Deus usou o colégio para o capacitar, para lhe dar entendimento na sua palavra. É assim que Deus capacita. E se o teu dirigente local não é capacitado, há dirigentes locais que são até analfabetos. Jesus revela isso? Tem? Sim, claro que tem. Mas são poucos casos. E também ele vai ser sempre ali um dirigente local. Certo? Porque o servo mais usado, Deus capacita. Veja aqui, uma prova bíblica sobre a capacitação. Porque o servo mais usado no Evangelho de Cristo foi Paulo, o apóstolo que era um fariseu. Jesus tinha todos os apóstolos com ele, 3 anos e meio. Jesus tinha mais Matias, que foi escolhido depois, 12. Mas Jesus escolheu um que combatia contra ele. Por quê? Porque ele era um homem altamente capacitado.
desde a sua adolescência aos pés de Gamaliel, recebendo tudo da lei dos profetas, estudando filosofia, estudando língua grega, língua hebraica e aramaico, estudando filosofia grega, estudando os filósofos que dominavam a época, porque então ele, Jesus Cristo, escolheu esse homem, que era um homem versado na lei e profetas, poliglotas, capacitado para pregar a várias culturas, era um homem bem preparado, além de conhecer bem sua religião, o que você pode comprovar com certeza em várias citações que ele faz do Antigo Testamento, possuía boas noções de filosofia e do método da retórica, bem como das religiões gregas do seu tempo, além de conhecer bem o idioma grego, o aramaico e o hebraico. Usou toda a sua bagagem cultural adquirida para conduzir todos a Jesus. Ele mesmo diz nas epístolas dele que ele se fez de tudo um pouco para de todo jeito ganhar alguns a Cristo. Então, após a conversão, esse Paulo, que era super preparado, passou mais de 3 anos estudando e identificando a Jesus nos livros da lei dos profetas. Ele voltou a estudar leis dos profetas para identificar cada versículo que citava a Jesus Cristo, que podia ligar diretamente a Cristo, para quando se pregasse pregando o Velho Testamento, pudesse levar a Cristo, para não ficar perdido, igual os nécios estão fazendo hoje em dia. Então era muito qualificado, não somente nas Escrituras Sagradas, mas também em filosofia, história, geografia e outras ciências. Depois que ele passou esses 3 anos ligando Jesus à lei e os profetas, para confirmar que Jesus era o Cristo, ele ainda ficou mais 10 anos até a sua primeira viagem missionária. Ele ainda ficou mais 10 anos agora trabalhando para Jesus, até Deus separá-lo, Jesus chamá-lo para a primeira viagem missionária. Então, minha irmã, meu irmão, Deus não capacita? Capacita. Mas como é que Deus capacita? Não é segundo o que você adquiriu através dos livros? Os que vivem na sombra, porque você que prega a lei e os profetas e não consegue identificar a Jesus aqui, como aqueles discípulos que nós citamos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, se você não consegue identificar Jesus aqui, você está vivendo na sombra da lei dos profetas. Então, na verdade, você está morto entre os vivos. Porque quem está em Cristo, renasceu em Cristo, está vivo. E você é um morto se passando por vivo na igreja do Senhor. Você deve, então, ser vivificado. Porque você, podendo viver na liberdade da graça, está buscando apoio na prisão da lei. Em Romanos 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, veja, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aí pode perguntar a algum, tem algum problema pregar então no Velho Testamento? Não, não é isso que está sendo pregado aqui. De forma alguma. Problema em pregar não há, desde que tenha sabedoria e o Espírito de Deus comande a palavra.
Palavra comandada pelo Espírito Santo levará com certeza a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo veio dar testemunha de Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio dar testemunha de Davi ou Abraão e ficar perdido na história de Davi e Abraão. Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio mostrar na lei e nos profetas onde estava Cristo para trazer para a graça. Então, a palavra que tem o Espírito Santo, que tem Jesus Cristo, não ficará perdida em historinhas de homens. Voará como uma águia em direção a Jesus Cristo. E como identificaram a palavra comandada pelo Espírito de Deus? Uma palavra comandada pelo Espírito Santo, digo de novo, cumpre as Escrituras, pois Jesus disse, quando vier o ajudador, quando vier o Consolador, quando vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito da verdade dará testemunho de mim. Não dará testemunho de nenhum outro. Não ficará perdido em nenhum outro. E também vós dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. Então, em João 15, 26 e 27, diz isso. O Espírito da verdade dará testemunho de Jesus. E quem está no Espírito da verdade também dá testemunho de Jesus, porque está com Jesus. Mas quem não dá testemunho de Jesus, quem consegue pregar sem citar nenhuma única vez Jesus Cristo na pregação, eu digo citar no contexto da palavra da pregação, não está com Jesus. Precisa nascer de novo. Precisa entender que precisa de capacitação para fazer a obra de Deus. Então, o sinal de que a palavra não vem de Deus é esse. Não dá testemunho de Jesus. Fica concentrada no homem. Fala em Deus, mas não toca no nome de Deus, que é Jesus. Fala em Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas não diz o meu Deus, Jesus Cristo. Ora, todos sabem que não se expulsa demônios, por exemplo, em nome de Deus. Você pode, meu irmão, minha irmã, expulsar demônio, dizer saia em nome de Deus? Satanás vai rir da sua cara. Satanás vai rir e vai dizer, eu sei quem é Deus. Eu também sou Deus, Satanás vai dizer, porque os satanistas chamam Satanás de Deus. Maria é chamada de deusa. Os espíritos, as entidades do candomblé são chamados de Deus. Então Satanás não tem medo do nome Deus, da palavra Deus. Satanás coloca pregadores no púlpito para pregar outros nomes e não falar o nome de Jesus, porque quando a noiva tem a palavra de Jesus no seu interior, Satanás tem que correr. Ele no culto não pode ficar se está pregando a Jesus Cristo. Então, um demônio, você sabe que se expulsa em nome de Jesus. Porque quem se manifestou para desfazer as obras do diabo tem esse nome, Jesus. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, aquele que não tinha identidade no velho, mas agora é Jesus Cristo no novo. Então, qual o nome que o diabo não pode ouvir falar? Jesus. Esse é o nome que o diabo teme no culto, minha irmã, meu irmão. Esse é o nome que identifica o cristão, que identifica o pregador. Veja, há muitas religiões, mas só uma confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e é o cristão, é o evangélico, é o crente, o verdadeiro crente. A identidade dele, o sobrenome dele é Cristo. A identidade dele, todos o conhecem porque ele fala em Jesus
Cristo. Se tirarem Jesus da sua boca, se tirarem Jesus do seu ouvido, você deixará de ser cristão. Logo a noiva estará fria, não sentirá mais falta de Jesus. Não é o Deus de Abraão, ou o Deus de Isaac, o Deus de Davi, o Deus de Neemias, o Deus de Esther, que o diabo teme. O diabo teme é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o meu Deus, Jesus Cristo que me tirou do lixo que eu andava no mundo e me colocou aqui a pregar o seu nome, a defender o ministério, a defender que só ele tem poder. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, toda pregação que não nomear a Jesus Cristo, que não for citado várias vezes o nome de Jesus Cristo, não tem autoridade enviada por Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E foi Jesus que me revelou isso. Não é homem que me revelou, foi Jesus Cristo Todo-Poderoso que me revelou e me deu esse ministério para defender o seu nome, porque a noiva está fria. O diabo busca tirar Jesus Cristo da pregação, retirando da palavra o nome que tem poder sobre ele. A palavra, então, que é pregada hoje, dá testemunho do homem para o homem. A palavra fala das coisas do mundo e não fala das coisas de Jesus Cristo. A palavra fala que o mar vai se abrir. Mas não diz que para abrir o mar precisa a palavra santa de Jesus Cristo e a santificação, senão ninguém verá o Senhor, mar nenhum vai se abrir, você vai morrer afogado sem Jesus Cristo. O culto passa. Esse tipo de culto que não coloca Jesus Cristo no centro do culto, passa. Mas a palavra do Senhor não passa. Quando não é citado Jesus Cristo nenhuma única vez no culto, isso mesmo, em muitos cultos Jesus Cristo não participa do culto. Jesus não é convidado, ele deveria ser o convidado principal do culto que seria para ele, mas ele não é convidado. Jesus não é anunciado nenhuma única vez. O culto passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E dizem, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu e o Pai somos um. Isso, porém, de não citar a Jesus, já virou costume. Investiga nas igrejas. Veja na tua própria igreja. Comece a contar no culto quantas vezes você ouviu a palavra de Jesus Cristo. Se você ouviu, se estava inserido na palavra que estava sendo pregado, ou é aquele, glória a Jesus, aleatório. Estão falando de Davi sem tocar o nome de Jesus. Isso, porém, já virou costume. Mas você pode dizer que cultuou ao Senhor sem falar no seu nome, sem colocar autoridade sobre a palavra? Porque é a mesma coisa que você ensinar para alguém, não pode matar. Matar é pecado. Mas quem que disse que é pecado? Essa palavra precisa ter uma autoridade. Toda palavra precisa ter uma autoridade. Um documento, quando você faz um documento, se ele não tem assinatura, se não tem a certificação de verdadeiro, ele não tem autoridade nenhuma. Assim é a identidade de Jesus Cristo. Você precisa carimbar a palavra de Jesus no teu culto. Jesus é autoridade, Jesus é assinatura, Jesus é o carimbo que dá autoridade. Você pode dizer que cultuou Jesus
sem ligar o Velho Testamento, que é apenas uma sombra, com o Novo, que é a luz, sem sair da raiz, chegando na videira verdadeira, que é Cristo? Você, pregador, pregadora, pode dizer que está fazendo a obra de Deus sem falar de Jesus? Você que se diz servo de Deus, não conhece a palavra de Deus? Não diz em João 6, no capítulo 6, versículo 28 e 29, não diz assim: que havemos de fazer para fazermos as obras de Deus? E Jesus não responde assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ora, a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Mas como crerão se não ouvem falar de Jesus? Isso não é o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 ao versículo 15. Vamos ler Romanos 10, 8 ao 15. Diz assim: Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se é com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, confessares a Jesus. A Jesus. Não o Deus de Abraão, nem a Davi. Será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue a Jesus Cristo Todo-Poderoso? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não enviarem os servos de Jesus Cristo? Assim como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam coisas boas, coisas novas, a graça. Mas é claro que você não conhece a palavra de Deus. Pois sua pregação, o espírito mundano que está em você, diz: não precisa estudar, fazer faculdade, teologia, bacharelado. Deus capacita os escolhidos. Misericórdia da tua alma. Então, se Deus capacita os escolhidos, o pregador que só consegue contar histórias do Velho Testamento é o quê? É capacitado por Deus? Foi capacitado? Jesus capacitaria alguém para não falar dele mesmo? Jesus contrariaria a própria palavra? Mas por que é tão fácil pregar o Velho Testamento? Aqui está o mistério. Por que é tão fácil pregar o Velho Testamento, que não precisa ser capacitado para pregar o Velho Testamento? Por quê? Pois saiba, você pregador, que não consegue ligar o Velho Testamento ao Novo. O Velho Testamento deve ser pregado, ligado à graça.
Por que é fácil pregar o Velho Testamento? Essa é a pergunta que deve ser feita. Por que é fácil pregar historinhas bíblicas? Por quê? Porque o Novo Testamento é a palavra viva. Olha agora o mistério. Aqui nós tínhamos a lei e os profetas, pregando tudo o que aconteceria aqui. Então, se o pregador é capacitado, ele vai tirar da lei dos profetas e vai chegar até aqui. Mas como ele fica no Velho Testamento, então ele está pregando palavras sem vida. Porque a videira está aqui na frente. É a videira verdadeira que é Cristo. É dele que vêm os frutos. É por ele que nós somos alimentados. Então, ficar no Velho Testamento é sem vida. E vir para o Novo se torna difícil. Porque a palavra do Velho Testamento é viva. É Jesus Cristo. É a salvação. E aqui precisa ter conhecimento do santo, precisa estar no santo, precisa estar santificado, precisa ter comunhão com Cristo para que Jesus coloque autoridade nas suas palavras. Para que Jesus envie o seu Espírito Santo testemunhando dele para a igreja. E durante a pregação, Jesus vai fazendo os seus milagres, suas maravilhas e vivifica a igreja que agora está fria, dormente. Porque no Novo Testamento é mais fácil ficar no Velho, porque no Novo Testamento o homem se defronta com seus pecados escondidos. O Novo Testamento é o espelho do homem. Aqui revelava os pecados, mas aqui se enxerga os pecados. Aqui mostrava os pecados, mas aqui se convive, se vive os pecados. Então, você identifica os pecados na sua própria existência. E aí é difícil abrir a Bíblia no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o espelho do homem. Porque em Jesus Cristo o homem é exortado, intimado a se santificar. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, após o Pai santificá-lo na verdade, após você nascer novamente da água e do Espírito, é necessário, Nicodemo, nascer de novo. Ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E para nascer de novo é necessário santificação, para que aquela muralha que está em tua frente, que você quer derrubar no Velho Testamento, caia, é necessária a santificação. Porque em Jesus Cristo o homem é intimado a se santificar. Então, devido a esses problemas, para encarar o novo, os pregadores preferem ficar no velho. Porque no Velho Testamento, a igreja dá glória a Deus e aleluia, porque a barreira caiu, porque o gigante caiu, porque uma enfermidade foi curada de repente. Mas ele não dá glória a Deus para a santificação e não enxerga seu pecado. Então é mais fácil ficar lá, é viver em fábulas. Então é fácil ficar no Velho Testamento, ouvir fábulas que agradam os ouvidos. Pense comigo agora, minha irmã, meu irmão, o que é melhor para o homem carnal, o homem que está sem o Espírito de Deus, ouvir que onde colocares a planta dos teus pés, serei contigo? Ou ouvir de Jesus Cristo, errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, veja, onde colocares a planta dos teus pés, serei contigo. Mas Jesus vem dizendo que
estudando, como em João 5,39 diz, examinais as Escrituras. Então, examinando as Escrituras, conhecendo o poder de Deus, onde tu colocares a planta dos teus pés, Jesus vai ser contigo. O que é mais fácil ouvir para o homem que não está no Espírito de Deus? Para o homem que não pensa nas coisas que são de cima, mas só pensa nas coisas que são de baixo. O que é mais fácil ouvir? O que agrada o ouvido, onde tu colocares a planta dos teus pés. E todo cristão deve saber que Jesus Cristo ordenou examinar as Escrituras. Então, mais uma vez, cai por terra a pregação de Satanás que diz que não precisa capacitação. Examinais as Escrituras. Então, tudo que fizer irá prosperar. Onde tu colocares a planta dos teus pés, Jesus será contigo. O nosso Deus, o meu Deus, será contigo se tu examinar as Escrituras. Mas vocês não querem ir a Jesus para ter vida. E aí se realiza em vocês, acontece em vocês o que foi dito por Jesus Cristo, como está escrito: e o Pai que me enviou, ele mesmo me tem dado testemunho de mim. Veja, o próprio Pai dá testemunho de Jesus. O Pai não testemunha de mais ninguém. O Pai testemunha de Jesus. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Porque não credes naquele que ele enviou, não conhece aquele que ele enviou. Se conhecessem, creriam. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Só o que o pregador precisa estar capacitado para pregar de Gênesis a Apocalipse em Jesus Cristo. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo, porque o meu jugo é suave. Não é como de Davi, que é jugo de homem, é pesado, o meu é suave. Diz em João 5,37, versículo 39. E deve saber que para vivificar, avivar a noiva, é necessário a presença, o comando do noivo, como está escrito: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Você é a noiva do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Então, por que você não prega o Senhor? E se você é o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor deve te vivificar. Então, se no culto não é pregado a Jesus Cristo, se não se fala de santificação, se não se combate o pecado, quem está pregando? Quem está testificando? E aquelas línguas estranhas que a igreja dá glória, de onde estão vindo? Porque, segundo a palavra de Deus, ele enviará o Espírito Santo para dar testemunho dele. E nós sabemos que as línguas estranhas é o Espírito intercedendo e orando. É o Espírito orando, não é oração inteligível, é do Espírito. Então, se não está sendo pregado a Jesus, não tem o testemunho de Jesus, como é que acontece as línguas estranhas sem o testemunho do Espírito Santo? Como que a noiva, então, dá glória a essas línguas que não está entendendo? Como falar em língua sem falar em Jesus? Quem envia o Espírito Santo, que é o que deve falar, testemunhando de Jesus?
Se a palavra não fala de Jesus e de salvação através da santificação, a quem essa palavra está agradando? Pois agrada ao diabo. Quando não fala de Jesus, agrada ao diabo. Se o Salvador é Jesus, como fricos ficam sem pregar e ouvir Jesus? Pois aprendam, vocês que se dizem filhos de Deus, mas não querem ouvir a Jesus, nosso Deus, aprenda. Você pode passar uma vida inteira, minha irmã e meu irmão, a vida inteira sem ouvir nada lido no Velho Testamento. Pode nunca ouvir falar sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Elias, sobre Davi e qualquer outro que você adora ouvir falar e pregar. Você pode ficar a vida toda sem ouvir nenhuma mensagem do Velho Testamento. Você não precisa de nenhum deles. Nenhum deles pode te salvar. Eles são apenas sombras, são apenas uma imagem do que viria, não são o Salvador. Mas você não pode ficar sem ouvir e conhecer a Jesus Cristo. Por exemplo, se você nunca ouviu falar do Velho Testamento, mas você conhece o Novo, você pode se salvar. Mas se você nunca ouviu falar do Novo e só conhece o Velho, como os judeus que não aceitam a Jesus Cristo como Messias, não pode se salvar. Então a ordem foi invertida nos cultos. Tiraram Jesus do púlpito, tiraram Jesus para colocar a lei novamente, e isso é obra do diabo. Mas Jesus Todo-Poderoso se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a luta é essa, é desfazer essa obra do diabo, tirar Jesus do púlpito. Historinhas bíblicas são enviadas pelo diabo aos púlpitos. Você precisa encarar essa verdade para tirar o foco de Jesus, para não ter suas obras manifestadas. Então o diabo envia pregadores que dizem não saber pregar, só sabem contar história, não precisa se capacitar, não tem a capacitação necessária e ficam perdidos. Ficam perdidos. E o diabo não tem as suas obras manifestas na igreja. E o Espírito Santo não dá as revelações. E o Espírito Santo não vai curando os enfermos, abrindo portas durante a palavra. Porque não está sendo pregado Jesus. A noiva está fria. A noiva precisa ser vivificada. O Espírito Santo é enviado para testemunhar de Jesus Cristo e somente sobre Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está usando o pregador, ele poderá iniciar a pregação no Velho Testamento, mas nunca ficará no Velho. Ele levará Jesus Cristo à salvação. O pregador será orientado pelo Espírito Santo a ler e ensinar versículos que o levem a Jesus. O nome sobre todo o nome de Deus na terra. Então não importa onde o pregador inicie sua mensagem, mas sim onde finaliza sua mensagem. Não pode ficar como num ringue de patinação no gelo, dando voltas, e não chegar a Cristo e a salvação. Se o Espírito de Deus está pregando, ele usará o Velho Testamento na sua real função, minha irmã, na sua real função, meu irmão, a raiz. Porém, essa raiz já deu vida, e a sua vida é Cristo, e sobre ele o Espírito tem prazer em falar. Quem está no Espírito de Deus tem prazer em falar Jesus Cristo Todo-Poderoso. Tem prazer em falar o nome de Jesus. Falar sobre a videira verdadeira que é Cristo. Se o Espírito Santo está pregando, ele sempre
sempre, repito, cumprirá a palavra de Jesus que diz. Leia comigo em 1 João 5, versículos 7 a 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E Jesus já dizia que ele e o Pai são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam em um: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um: que só há salvação em Jesus Cristo Todo-Poderoso. O Espírito, a água e o sangue, esses 3 são um: Jesus Cristo, o Salvador. Eles testificam na terra. Para encerrar essa palavra do Senhor, você precisa fazer um questionamento a si mesmo. Se eu vou ao culto e não ouço falar de Jesus Cristo, quem pregou? Se eu vou num culto e vejo um movimento e dizem que é batismo com o Espírito Santo, que é Jesus quem envia, mas não estão pregando a Jesus Cristo, quem está batizando? É batismo. O que é aquilo? Que movimento é esse? E como fazer o convite? Como você pode ouvir o convite para aceitar a Jesus Cristo como Salvador, se você não ouviu falar de Jesus Cristo? Você ouviu o culto todo sobre Abraão, mas no final o pregador fez o convite para quem quer aceitar a salvação em Jesus Cristo. Ora, não é Abraão que salva, porque pregou Abraão. Não se falou em Jesus Cristo. Pregou da vida de Abraão na terra, dos problemas que Abraão teve para resolver os meus problemas que eu também estou. Então, eu gostei da palavra em Abraão, mas agora estão dizendo aqui que é Jesus Cristo que salva. Agora eu fiquei confuso. Se eu vou aceitar Abraão ou vou aceitar Jesus? Que noiva é essa? Que noiva é você? Se eu aceitar Abraão, se eu aceitar Jesus sem conhecimento? Como crer em quem não ouviu e de quem não se falou? Como crer? A pergunta é essa. Como crer em alguém que não ouviu e de quem não se falou? Em nome do que é? Em nome do que era? Em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Deus Jesus Cristo. Amém e amém, noiva do Senhor Jesus.